Sentai-vos. Vamos ler junto? Porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, ou do nosso Deus, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Esta é uma realidade, esta é um decreto que estamos declarando nesse ano, crendo num novo tempo. Já estamos vendo um novo tempo. E esse novo tempo em nossa vida, em nossa família, e tudo quanto nos diz respeito, depende hoje exclusivamente de nós. De uma mudança de atitudes, de uma mudança de palavreados, ou seja, a mudança que nós queremos nos outros, a mudança que nós queremos no mundo, ela deve começar em nós. Amém? Vamos ver algo hoje sobre o que está escrito ali em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33, que diz assim, ó: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para quê? Para orar. À parte, ele e Deus. E nós vimos uma ministração do ano passado, já em dezembro, sobre isso daí, se não me engano, foi 23 de dezembro, aonde nós temos que ter o nosso momento a sós com Deus. E aí, muitas pessoas não gostam de culto de oração porque não têm uma vida de oração em sua casa, sozinhos. Como disse Jesus, entre no teu quarto, feche a porta e ore. E aquele que está em secreto vai ver a tua oração em secreto. E chegando lá já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, que horas são, ou que horas é a quarta vigília da noite? A noite, para o judeu, é dada por vigília. A primeira vigília vai das 18 às 21. A segunda vigília vai da 21 às 0. A terceira vigília vai das 0 às 3. E a quarta vigília é das 3 às 6. Então, deveria ser umas 4 horas da manhã. Então, na quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre ou por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, porque nunca ninguém tinha andado sobre as águas. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o. E disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, precisamos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. E com entendimento, o Senhor inclina o nosso coração à obediência. Que realmente nós possamos colocar em prática esta palavra e ver toda a mudança que o Senhor tem proposto, que o Senhor já conquistou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nossas vidas,
na nossa família e em tudo quanto nos diz respeito. Escancaramos o nosso coração para ouvirmos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: o segredo dos vencedores. Esse é o título dessa mensagem. Nós precisamos, querido, de uma posição. Tudo depende de uma posição. O que acontece? Satanás, ele quer sempre se mostrar maior, mais poderoso e amedrontador do que realmente ele é. E quando nós demonstramos medo, nós já começamos a ser derrotados. É interessante, não interessa seja um cachorro, seja um cavalo, seja um animal que for, se nós chegarmos perto deles demonstrando medo, eles vão reagir contra nós. É muito interessante, por quê? Porque o medo, ele libera um hormônio e o animal, ele sente e ataca. Da mesma forma, porque assim como é no reino físico, é no reino espiritual, é um paralelo. Da mesma forma no reino espiritual. A Bíblia é muito clara e diz que Jesus, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, pelo que ele fez, pelo derramamento do seu sangue, ele já esmagou a cabeça da serpente, ele já venceu a todo o império das trevas. Sim ou não? Há algo que já está feito. O que nós precisamos fazer é tomar posse daquilo que já está feito. Então, toda vez que o inimigo vem contra nós, nos mostrando algo que vem contra a palavra de Deus, que vem contra as promessas de Deus, nós devemos reagir com coragem e liberarmos palavras de poder. Para isso servem os decretos, para isso serve a palavra de Deus. E a própria palavra diz que da nossa boca apenas sai o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Somente aquilo que edifica. Porque, pare e pense uma coisa. Falar o problema resolve? Sim ou não? Não. Se chegar o nosso cônjuge, o filho, seja quem for, o pai, ou alguém, o chefe, e nós falarmos o problema para ele, isso vai ficar cada vez pior. Por exemplo, aconteceu um problema, a pessoa chega assim: eu só sabia, eu já te disse que ia acontecer. Isso torna a pessoa mais brava ainda. Então, adianta falar o problema? Não. Se não adianta falar o problema, por que nós falamos o problema? Porque não falamos a solução. Se nós pegarmos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós não veremos, lendo, Deus falando o problema. Ele falava assim, a solução. Jesus Cristo, quando traziam para ele endemoniados, cegos, leprosos, ele não falava: ah, mas como você está cego? Como é que aconteceu isso? Ah, meu Deus, será que foi o teu pai, a tua mãe que estava em pecado? Não, ele dizia o quê? Veja, ser curado, ande. Ele não falava o problema, ele dava a solução. Nós, como cristãos, que devemos ser, cristão é a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Nós não devemos falar o problema. Não quer dizer que nós vamos fechar os olhos para o que está acontecendo de errado, mas nós não precisamos enfatizar o errado. E Satanás, ele é... Só estou fazendo uma introdução. Satanás, ele é especialista nisso. Por exemplo, veio uma dor de cabeça, ou uma dor no peito, ou alguma coisa. Oh, meu Deus, já estou com câncer. A minha mãe estava assim, e eu vou ser assim. Meu pai, eu não sei o que, morreu assim, eu vou morrer assim. Na hora, esse pensamento vai vir. Aí é que entra aquela canção que nós estávamos falando, o dia mau. O dia mau vai chegar sempre, é o que diz ali em Mateus 6, verso 34. O dia mau, por exemplo, basta cada dia o seu mal. Não é que cada dia tem o mal, não. Mas o mal sempre ele vai chegar, vai bater a nossa porta. Seja num acidente, seja numa doença, seja numa necessidade. O dia mal vai vir. Agora, o dia mal ele só se agiganta dependendo da nossa atitude. A nossa atitude, ela não deve ser de
covardia. E a Bíblia mesmo diz, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de timidez, mas sim de intrepidez. Então, voltando para a mensagem, segredo dos vencedores. E se nós formos ver, existem muitas palestras. O que tem de coach, hoje a moda é coach. O que o coach faz? Ele dá aquelas palavras motivacionais, ele motiva, beleza, não é ruim não, mas não adianta essa motivação toda se não tiver base, se não tiver a matéria-prima, como nós temos falado. O Espírito Santo só tem uma matéria, ou só tem uma coisa que ele pode agir, é a Bíblia. Se nós não estamos cheios da palavra de Deus, o Espírito Santo não tem matéria-prima para agir em nós e nem através de nós. Porque quando vem o problema, nós, ao invés de falarmos a matéria-prima para que o Espírito Santo haja, nós falamos o problema, porque estamos cheios do problema. Porque se nós pararmos para ver, começa ali, eu nem sei que horas começa ali, tem o da Atena e tem a Bandeirante, tem a Record, que começa ali 4h30, 5 da tarde, começa a dar noticiário. Noticiário entre aspas, começa a dar as porcaria, porque é só o crime, o feminicídio, o homicídio, ou seja, o suicídio que for, é só o que vão mostrar. E se nós nos expusermos só a isso, o que vai sair de nós? Só isso. É só o problema. Nos fechamos no problema. E quando nos fechamos no problema, nós não vemos solução. Então, muito se fala sobre vitória, mas qual é o segredo dos vitoriosos? Vamos ver, será que Deus tem privilegiados? Deus pega, por exemplo, o fulano de tal, e aí dá tudo para ele. Mas daí ele olha para o restante e diz assim, olha, não fui muito com a cara de vocês. Aquele é o meu privilegiado, ou aqueles. Mas vocês, não gostei muito de vocês. Então, vocês não vão vencer. Vocês vão viver o quê? Na derrota. Vocês vão viver na necessidades. Será que realmente Deus faz isso? A uns faz vencedores e a outros faz perdedores? É claro que não. A diferença do vencedor e do perdedor, diga assim, não está em Deus. Não está em Deus, não está. Mas vencedor, a diferença entre o vencedor e o perdedor, ela está na decisão que cada pessoa decide tomar. Porque Deus declara em sua palavra algo muito interessante, ó. E diz assim, ó, em Cristo somos mais que vencedores. Aonde? Em Cristo. Não há derrotas em Cristo. Não há como. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui. Porque a maioria, esse evangelho chamado evangelho da prosperidade, ou da palavra positiva, ou da positividade, esse evangelho diz que você não pode ter lutas. Se você tiver lutas é porque você está em pecado. Se você teve um problema é porque você teve pecado. Só que é interessante, por exemplo, se nós pedirmos fé para Deus, Deus chega assim e aí lança fé. Você se enche de fé, você se torna um Abraão, você se torna um gigante na fé. É isso que ele faz? Sim ou não? Se nós pedirmos fé para Deus, ele vai nos encher de problema para quê? Para que nós exerçamos fé. Se nós pedirmos, por exemplo, uma família estruturada, uma família, Senhor, eu peço a minha família que seja uma família maravilhosa, onde todos se amem. Deus vai te dar isso? Ou ele vai te dar uma família com problema para que você aprenda a amar, para que você contorne, para que você acerte problemas? Então há uma grande diferença entre o evangelho que é pregado por aí, onde tudo é bênçãos. E realmente tudo é bênçãos. Porém, veja como é interessante. Eu já falo muitas vezes aqui, mas me expus a umas mensagens nesses dias aqui, e um dos ministradores falando sobre José.
José é vendido como... primeiro, José tem sonhos. José é o filho amado do seu pai. E José tem sonhos, e nesses sonhos, Deus mostra a ele que ele vai estar numa posição, só que ele pega e fala os seus sonhos para quem não sonha como ele. Fala para os seus irmãos. E os seus irmãos pegaram raiva dele. E aí, começaram a persegui-lo e maquinaram que iam matar ele. Mas aí acharam por bem não matar e venderam ele como escravo. Com 13 anos, ele é vendido como escravo ao Egito. Então ele podia chutar o balde e dizer assim, olha, acabou, estou longe da minha família, ninguém me conhece, vou viver a vida. Mas ele não, ele permanece fiel a Deus. Na casa de Potifar, permanece fiel a Deus, na prisão. E isso passa o quê? Uns 15 ou 16 anos. E depois da prisão, Deus o coloca como governador da nação mais poderosa daquela época. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou contando essa história? Se nós queremos alcançar lugares altos, se nós queremos ser, vamos dizer, entre aspas, reconhecidos, ou termos vitória, nós vamos ser provados. Então esse evangelho do positivismo, esse evangelho de que não vai ter problema, é mentira. Nós vamos ter. Jesus foi provado e muito provado durante o tempo que estava no deserto. Satanás, inclusive, quis colocar dúvida em Jesus, se você é filho de Deus. Ou seja, já botando em dúvida. E aí, se Jesus quisesse provar, não, eu sou mesmo e vou provar que sou. Tinha caído no engano de Satanás. Todos, sem exceção, Paulo foi provado, Pedro foi provado, os discípulos foram provados, Davi foi provado. Será que nós somos melhores que Cristo ou somos melhores que os discípulos? Nós vamos ser provados. Se eu quero alcançar algo mais, primeiro eu tenho que me preparar. Segundo, eu vou ser provado para chegar lá. Podemos ver no ensino, desde do pré-ensino, a criança para passar de nível, para passar de ano, ela tem provas a serem feitas. Claro que todo esse desmando que aconteceu no Brasil nesses 16 anos, praticamente colocaram que a criança não poderia rodar, ela tinha que ser passada de qualquer jeito. E também, até foi mudado dicionários, onde não existe palavra errada. Ou seja, foi um desmantelo completo do nosso linguajar. Mas isso não existe biblicamente falando. Amém? Estão me entendendo, sim ou não? Então, queridos, no que depender de Deus, nós já somos vencedores. Posso ouvir um amém? Então não depende mais de Deus para ganharmos ou perdermos. Depende de nós e de nossas escolhas e nossas decisões. Ali, na Epístola de Gálatas, capítulo 6, verso 7, é muito claro, quando diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem, o ser humano, o homem e a mulher semearem, isso eles vão colher. Então hoje, queridos, muitas das coisas, e já falo quase em todo culto, das 4 situações que acontecem: provação, disciplina, semeadura e colheita e ataque de Satanás. Mas a maioria das circunstâncias que nos acontecem é semeadura e colheita. Semeamos, vamos colher. Não tem como nós semearmos uma semente de laranjeira e queremos colher abacate. A laranjeira só poderá dar laranja. Então, precisamos entender isso. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês verem uma coisa, em Cristo somos mais que vencedores. Deus é soberano como a sua palavra. O que isso quer dizer? Deus, ele tem tanto poder como a sua palavra tem. E aonde a palavra de Deus deve estar? Na nossa boca. Da nossa boca só deve sair palavra de vida. Porque é muito claro, se nós formos pegar lá em Gênesis, quando a Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra.
Aí o verso 2 vai dizer assim: mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. E aí continua. E o Espírito de Deus pairava. No original, esse pairava era chocava sobre as águas. E aí, no próximo verso, vai dizer o seguinte, ó. E Deus disse, haja luz. Deus não olhou para o problema, Deus deu uma ordem. E então nós podemos juntar, ele não olhar para o problema, ele dar uma ordem no seguinte, ó. Da união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida é gerada. Então, se nós estamos passando por um problema, e nós só falamos o problema, da união do problema e de Satanás, morte é gerada. Mas, se nós não olharmos para o problema e falarmos a palavra de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo que nós habita, vida será gerada. Então, Deus é soberano como a sua palavra. Muitos só apenas oram, rezam, pedem para Deus. Mas, ao mesmo tempo, as palavras que saem da sua boca são negativas, são de morte, são de destruição. Vão ser ouvidas? Jamais. Por quê? Deus é soberano como a sua palavra. Deus está limitado por sua palavra. Ele não vai nos dar nada além e nem aquém da sua palavra. Se está escrito, se tem base legal, por isso que ele diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E a oração do Pai Nosso diz isso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde está a vontade de Deus? Na sua palavra. E Deus nunca violará a sua palavra. Não há como. Se na palavra diz 1 mais 1 é 2, não tem como nós querermos que seja 3, seja 4 ou seja 1,5. Será sempre 2. Por quê? Deus é soberano como a sua palavra, Deus está limitado por sua palavra e Deus nunca violará a sua palavra. Posso ouvir um amém? Então, queridos, como a mensagem é o segredo dos vencedores, 4 coisas são encontradas na vida dos vencedores. E aí vamos pegar o exemplo de 3 homens na Bíblia, que fizeram a diferença e que mesmo diante de dificuldades, de problemas, no seu tempo, eles foram vencedores. E o texto que nós lemos, ele se refere a algumas situações, mas 2 específicas. Jesus andando sobre o mar e Pedro também pedindo para andar sobre o mar e realmente ele andou. E o verso 22 diz o seguinte, ó. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e partissem para o outro lado do lago da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Se nós formos ver, a vez anterior que que os discípulos estavam no barco e Jesus estava com eles, eles quase afundaram, porque a tempestade era tão grande que diz que as ondas subiam por cima do barco. Então, os discípulos já tiveram uma experiência negativa. E agora Jesus diz assim, ó, vocês vão indo, que daqui um pouco eu vou. Será que eles quiseram entrar? Na tradução que nós estamos vendo aqui, diz Jesus mandou. Mas outras traduções dizem o seguinte, ó, que Jesus, ele compeliu, ele forçou, ele ordenou, ele obrigou e ele determinou. Eu não sei qual é a tradução que você tem, que você usa, mas uma coisa é certa, os discípulos não estavam a fim de entrar naquele barquinho, sim ou não? Porque senão não teria tudo isso. Porque eles tinham motivo, como eu disse, da última vez eles quase afundaram e olha que Jesus estava com eles. Mas Jesus diz, vocês vão, que daqui um pouco eu vou. Então eles entram no barco e Jesus fica despedindo a multidão. E a Bíblia diz que o vento lhes era contrário.
Quem foi que mandou eles entrar no barco? Jesus. Ora, se Jesus deu uma ordem, por que o vento era contrário? Ele muito bem podia dizer, olha, vocês entram no barco, vão indo, que daqui um pouco eu vou. E o mar se acalmaria, tudo tranquilo, eles remariam meia hora, 2 horas, e estariam do outro lado. Mas eles começaram a remar quando escureceu, 6 horas da tarde, e era 4 da manhã, eles continuavam remando, e a Bíblia diz que eles não estavam ainda nem no meio da travessia. Então, guarde isso, ó, mesmo com Jesus em nós, mesmo nós obedecendo a Jesus, problemas nos sobrevirão. O vento também será contrário. Posso ouvir um amém? Não é fácil nós dizer, mas como pode? Eu vim para Jesus para não ter mais problema. Eu acho que você devia ter aceitado Jesus e já pedido que ele lhe levasse para o céu de uma vez. Porque aqui nós vamos ter problema. Agora, Jesus mandou seus discípulos em uma viagem com o vento o contrário. Diga assim, ó, porque é na adversidade que nós crescemos. Amém? Por exemplo, alguém que quer criar músculo, não na barriga como eu, não precisa olhar, mas quem quer criar músculo, ele faz o quê? Ele puxa peso. E o que é uma musculatura? É um músculo atrofiado. E para atrofiar o músculo, a pessoa sente dor, ela puxa peso e cada vez mais peso. Da mesma forma conosco, se nós queremos ter uma fé forte, uma fé inabalável, nós precisamos passar por lutas. E é nessa luta, nessa briga, nessa batalha, é que a nossa fé vai crescendo. Posso ouvir um amém? É desse jeito. Vamos lá. Quando Deus chama Abraão tem 75 anos, Sara tem os seus 65. Já não estavam muito novos. Mas Deus podia ter chamado, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei e farei uma grande nação. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E posteriormente ele diz assim, ó, e você vai ter um descendente, e é do teu descendente que eu vou fazer a grande multidão. Então, na mesma hora, ele já podia ter dado a graça de a Sara engravidar. Sim ou não? Mas não. 65, ela vai lá para os 90 anos. 25 anos para frente. E ali é muito claro que diz que já havia cessado o costume, ou seja, o útero de Sara já tinha fechado. Por quê? Porque é na adversidade que a nossa fé cresce. E como a Bíblia diz que Abraão foi fiel, Abraão creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Tanto é que ele é dado como o pai da fé. Então, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Então, não se espragueje, não desista, não pense que você foi esquecido por Deus. Ah, mas como é que pode o fulano? O fulano é o fulano. Deus não tem. Ele não fez todo mundo no atacado, ele fez tudo um por um. Nós somos únicos. E é interessante, não há um DNA igual ao outro, não há uma digital igual a outra, não há uma voz igual a outra. Nós somos únicos em todas as características. Então Deus nos trata como únicos também. Ele não vai tratar assim, não, ele trata único. Amém? Se o seu problema é grande, é porque Deus lhe quer com uma fé muito grande. Posso ouvir um amém? Depende da nossa posição. Então veja bem, é na dificuldade que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. As crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos, sim ou não? Sem sombra de dúvida. Os discípulos se lançam ao mar, logo em seguida escurece, o vento é contrário, a água está querendo entrar no barco, o pavor toma conta deles. Os discípulos
devem ter olhado e dito assim, Jesus não vem mais não. Ele só nos mandou, eu estou achando que ele quer se livrar de nós. Então esquece, aqui ele não vai vir mais. Mas na quarta vigília da noite, ou seja, lá pelas 4 da manhã, eles veem um vulto andando por cima da água, e então eles gritam apavorados, é um fantasma. E aí, olhando os originais, havia uma crença entre eles, que toda vez que um pescador, estando lá no meio da água, visse um fantasma, é porque ele ia morrer. Então eles gritaram mais apavorados, não pelo fantasma, que eles acharam que era, mas porque eles iam morrer. Essa era a crença que eles tinham. Mas Jesus, ele grita, não tenham medo, sou eu. E então Pedro diz, se é o Senhor mesmo, pois ele não tinha certeza que era Jesus, porque até ali eles achavam que era um fantasma. Então ele disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando por cima das águas até o Senhor. Me diz uma coisa, qual era o lugar mais seguro naquela hora? O barco, sim ou não? Sim ou não? Se qualquer um de nós estivesse lá, naquela situação, onde nós ficaríamos? Agarrado o máximo que nós pudéssemos. Por quê? O barco, queridos, ele representa a mesmice. O barco representa o conforto, a zona de conforto. E nós, vamos ser francos, nenhum de nós quer largar a mesmice ou a zona de conforto. Ninguém quer. Então, quando vem um problema, quando o vento sopra ao contrário, quando a água balança o nosso barco, nós gritamos, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque mexeu na nossa zona de conforto. E a maior causa dos problemas, a maior causa de separação hoje é a zona de conforto. Nos acostumamos àquela mesmice do dia a dia e a coisa perde a graça. Vou chegar onde quero, posteriormente você vai entender por que falei isso. Agora veja bem, só que se você quiser viver o novo de Deus, você precisa sair do barco, sair da mesmice, sair da zona de conforto, pois o novo de Deus não está na mesmice. Aí muitos falam, mas o meu casamento perdeu o brilho. O fulano ou a fulana não me ama mais como amava antigamente. Tá, mas o que tu está fazendo de diferente? É a mesma coisa sempre? A tendência é o quê? Viver o novo de Deus está em fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fizer algo que você nunca fez, você viverá algo que você nunca viveu. Mas nada acontece comigo. Mas o que você tem feito de diferente para que algo aconteça com você? Na minha vida não acontece nada de novo. Mas o que você tem feito de novo? Se você não faz nada de novo, como você pode querer viver algo novo? Não existe na história um único relato de alguém ter caminhado por cima das águas. Por isso os discípulos achavam que quem estava andando por cima das águas era um fantasma. Veja novamente o relato bíblico. Pedro gritou, se é o Senhor mesmo. Ele não tinha certeza nenhuma. Para eles, como eu disse, era um fantasma. Então, queridos, muitos dizem, Pedro não tinha fé, como era pequena a fé de Pedro. Será? Se nós formos ver o relato e olharmos friamente, nós vamos ver que Pedro tinha uma grande fé, porque na realidade Pedro obedeceu a um fantasma. Ele não tinha certeza que era Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá.
E eles, vem! Mas ele ainda não tinha certeza. E ele foi, obedeceu a um fantasma. Pergunto-lhes, quem foi atrás de Pedro? Ninguém. Por quê? Porque quando Deus lhe manda fazer algo de novo, não esperem que os outros façam ou que lhe sigam. E é interessante. Mas eu estou fazendo isso e ninguém me ajuda, ninguém faz. Não espere que os outros façam. Não espere que os outros lhe sigam, não. Você começou algo novo. Eles vão querer ver se deu certo, se realmente vai prosperar, para então, deu certo. Eu acho que nós podemos fazer também. Então não espere, se você for fazer algo novo, Deus lhe manda fazer algo novo, não espere que os outros lhe sigam. Vamos lá, vamos sim, foi Deus que mandou, que beleza. Será? É ruim. Pedro foi sozinho. Então, se Deus falou contigo, faça você. Não queira e nem espere que os outros lhe sigam. Amém? Então, Deus lhe mostrou um problema. É para você orar. E é interessante, tempos atrás, que uma pessoa, ela ainda tem a pessoa, só que ela não está aqui. Ela sonhava assim, pastor ou pastora, Deus me mostrou em sonhos tal coisa, não sei o que tem. Aí, se Ele te mostrou, é para que você ore, é para que você interceda, é para que você seja um instrumento para que não aconteça o acidente, não aconteça o problema, ou que Deus resolva segundo a sua direção. Não é para você ficar. Então, se Deus lhe mostrou algo, não espere que os outros façam, e nem que lhe sigam. Faça você. Se nós formos ver a história, ninguém seguiu Pedro. Mesmo Pedro andando sobre as águas. E a maioria de nós, se não a totalidade, também ficaria no barco. Por quê? Porque nós temos medo do novo. Só que o que diz a palavra de Deus? Nós devemos viver em novidade de vida. Está ali em Romanos capítulo 6. Novidade de vida. Deixa eu lhes dizer uma coisa. A unção de ontem não serve para hoje. A experiência que eu tive ontem com Deus não me serve hoje. A cada dia, e é interessante, onde é que nós temos a base bíblica para isso? É no maná que era dado no deserto. Se alguém fosse, era para pegar um gomer, ou seja, uma vasilhazinha. Se alguém pegasse duas para deixar para outro dia, no outro dia amanhecia podre, cheio de bicho. Porque o maná era para aquele dia. A mesma coisa nós. Hoje, por exemplo, eu tive uma manhã maravilhosa de oração. Deus falou, que maravilha, que maravilha. Aí eu fico um ano só pensando naquele dia. Não é assim. A unção de ontem foi para ontem, a de hoje é para hoje. Amanhã eu busco novidade de vida. Como eu disse, ninguém seguiu Pedro sobre as águas. E a maioria de nós ficaria no barco, porque nós temos medo do novo. Pois fazer algo novo pode dar errado. Por isso, é melhor fazer o que todos estão fazendo, porque já sabemos o resultado. Sim ou não? Mas isso, então vamos fazer o que deu certo, é isso que nós vamos fazer. Só que é o seguinte, só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de você fazer o que nunca fez. Está na hora da novidade de vida. Por isso, ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Porque é interessante, eu digo nós no geral, nós gostamos de venha a mim o teu reino. Mas eu não vou, eu quero tudo, É a famosa sanguessuga.
de Provérbios, né? Dá, dá e dá. Trabalhe como nunca trabalhou para ser promovido, como nunca foi. Porque tem pessoas que começam num cargo e ficam ali por anos e anos naquele cargo, reclamam que não são promovidas, mas nunca fazem nada além do que é mandado. Só aquilo e só faz. E quando vai tocar a sirene ou vai terminar, antes de terminar às 8 horas de trabalho, já está lá para bater o cartão. Ou já está lá no portão saindo. Trabalhe como nunca trabalhou para ser promovido como nunca foi. E se o seu patrão não lhe promover, você fazendo o melhor, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Posso ouvir um amém? Mas se você não faz nada de novo, como quer viver uma coisa nova? Por isso, cuide da sua saúde como você nunca cuidou e deixe de culpar o diabo por doenças que você tem, pois essa é a tendência de todo crente. E o pentecostal, então, é perito nisso. Ah, Satanás me deu uma rasteira. Satanás, pastor, o diabo me jogou uma seta e eu estou com pressão alta. Seta de quem? De Satanás? Será? Como está a sua alimentação? Como está os seus exercícios físicos? Ou seja, como você tem cuidado do seu corpo? Foi Satanás mesmo? O Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua vida, à tua saúde. Porque diz, Deus dá ordem aos seus anjos e ainda vai continuando dizendo, nem sequer numa pedra nós tropeçaremos. Então, quando eu estou em Deus e cumpro a sua palavra, vivo o novo de Deus, a coisa é bem diferente, queridos. Problemas vai ter? Óbvio que vai. Mas, com o problema tem também a solução. Pedro fez o que ninguém tinha feito, ou seja, saiu do barco e andou sobre as águas. Vamos imaginar uma coisa, depois desse episódio, Pedro andando sobre as águas, aí uma reunião, onde os 12 estavam. E aí os 11 começam a dizer assim, olha, nós vimos nessa semana uma pessoa que andou sobre as águas. E aí o único que pode se levantar e dizer assim, eu sou esse homem. É Pedro. Os outros estavam contando da experiência de Pedro. Mas Pedro podia dizer, fui eu que andei sobre as águas. Cuida aqui, Porque quem sai do barco conta milagres de si mesmo. Enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Por isso está na hora de decidir quem você quer ser. Você quer contar milagre dos outros ou você quer contar os seus próprios milagres? Existem especialistas em contar milagres a respeito dos outros. Mas por que os milagres só acontecem com os outros? Simplesmente porque os outros fazem coisas que nós não fazemos. Por isso, queridos, quando começarmos a fazer coisa que nunca fizemos, começaremos a ver coisas novas que nunca vimos. Amém? Então, a primeira coisa, das 4 coisas que nós falamos sobre vencedores, a primeira coisa é ousadia. Ou seja, seja ousado, faça, e caso dê errado, serviu de experiência. Contam que o inventor da lâmpada, quem foi ele? O tal de Tomás, né? Ou Thomas.
Quando ele estava nas 760 e poucas vezes, que daí ele fez a experiência e deu errado, alguém olhou para ele e deu errado de novo, Thomas. Não deu errado, não. Eu só descobri um jeito de que não funciona. Só isso. Parece que ele foi nas 2.000 e poucas para poder descobrir isso daqui. Ele não desistiu, serviu de experiência. Deu errado, serviu de experiência. Até que a coisa aconteceu. Conta a história, e diz que é real, eu conto isso há muito tempo também, que um tal de Campbell's, você já viu falar daquelas sopas prontas, né? Aí tem a marca Campbell's, esse que inventou a receita. Ele inventou a receita, testou, deu certo e foi tentar vender, porque ele não tinha como fazer essa produção. Ofereceu numa padaria, ofereceu num restaurante, foi oferecendo. Ele ofereceu 1.126 vezes e disseram não. Mas lá na 1.127 disseram sim. Se tornou o quê? Riquíssimo. Será que nós não desistimos na primeira, segunda ou terceira vez quando nos dizem não? A Bíblia diz, orai sem cessar. E também fala da viúva que sempre levava o seu pedido para o juiz iníquo. E ela tanto chegou na porta e bateu do juiz iníquo que um dia ele disse assim, olha, vou julgar a causa dessa viúva porque ela está me importunando. Então a ordem é, bata e será aberto. Busque e encontre. Peça e vai receber. Mas para isso, precisamos sair da zona de conforto. Ah, mas se eu pedir e não der certo, todo mundo vai zombar de mim. E daí? Vão zombar do mesmo jeito um dia vai chegar, o dia mal vai chegar e vão zombar de nós. Então, por que não apressar isso de uma vez? Como eu disse, não deu certo, serviu de experiência, sem problema. Vamos, queridos, sair da zona de conforto. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. A ordem é, faça, seja ousado, faça algo novo em todas as áreas. Posso ouvir um amém? É isso. Nada mais, nada menos que isso. Porque se nós tivermos essa ousadia, se nós sairmos da zona de conforto, se nós começarmos a fazer coisas que nunca fizemos, é óbvio que as coisas vão mudar. Mas se nós fizermos sempre do mesmo jeito, e aí entra aquela experiência ou aquela história que diz que sempre a senhora tirava a cabeça e tirava o rabo para fritar o peixe. E aí lá, quando eu já estava na neta, a neta se levantou e perguntou para a mãe, mãe, por que a gente tira a cabeça e o rabo para fritar? Aí ela disse, não sei, a tua avó fazia isso e a gente faz assim. E aí a neta foi perguntar para a avó, disse, vó, por que tiramos o rabo e a cabeça do peixe para fritar? O que a avó disse? É que a frigideira ou a panela era pequena, que não cabia o peixe inteiro. Então tirava o rabo e a cabeça para caber na panela. E isso virou o quê? Se nós fizermos o que sempre fizemos, ou o que os outros fazem, nós cairemos na mediocridade. Todo mundo faz? Eu vou fazer também. Será? Se realmente o que todo mundo faz, eu também vou fazer. Será que esses grandes inventores, seja do computador, da luz, seja de todas as coisas que estamos vendo, será que eles, hoje teríamos tudo isso que temos, se eles não tivessem feito coisas diferentes? Precisamos, queridos, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos ser ousados. Precisamos realmente saber que Deus tem o melhor para nós, que já não depende mais de Deus o nosso sucesso. Veja bem, quando eu digo não depende mais de Deus, é que não é que nós não dependamos de Deus, que nós não busquemos Deus e que nós não obedeçamos Deus. Não. Deus já determinou que o sucesso é para nós.
Mas no planeta Terra ele não age a não ser através de nós. Então, quando eu decido, vou estudar, vou me profissionalizar, vou fazer coisas que os outros não fazem, eu estou caminhando em direção ao sucesso. E Deus só me abençoa. Agora, quando eu deito numa rede, esse deitar na rede é fazer a mesma coisa que os outros. E simplesmente, Senhor, estou aqui, ó. Me abençoa, eu sou teu filho, eu quero o melhor desta terra. E não faço nada, vai acontecer? Não. Então a ordem é, saiamos da zona de conforto e realmente façamos coisas novas para vivermos o novo de Deus. Este é o ano das grandes conquistas. Este é o ano, querido, das grandes realizações. Mas para isso, nós precisamos realmente nos colocarmos na presença de Deus, falarmos a palavra de Deus, e da união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida vai ser gerada. Vida vai ser gerada no seu casamento, vida vai ser gerada nos seus filhos, vida vai ser gerada no seu trabalho, vida vai ser gerada no ambiente geográfico onde você está inserido. E nós temos tudo, querido. Deus nos deu a faca e o queijo como nação, para realmente vivermos um dos melhores anos da nossa vida como nação. Precisamos, então, mudarmos o nosso linguajar. E hoje ficamos apenas em Pedro. Depois vamos continuar nas outras 4 situações que os grandes vencedores fazem. Feche seus olhos. Faça um exame de consciência. Traga à memória a sua experiência de vida. Você tem realmente vivido o novo de Deus? Você tem realmente feito coisas novas para receber, viver coisas novas? Você tem realmente profetizado a palavra de Deus? Você tem, na união do Espírito Santo que vive em você, você tem profetizado, você tem declarado, você tem semeado palavras de vida, palavras de cura, palavras de vitória, ou o seu linguajar é negativo? Tu tens aquilo que tu falas, e tu és aquilo que tu pensas. Pensamentos negativos poderão vir, poderão, mas está em nós não aceitarmos esses pensamentos. Porque tudo que vem à nossa mente, que é contrário à palavra de Deus, não é Deus falando, não é o Espírito Santo falando. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para então rejeitarmos esses pensamentos. Aí é que vem Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes nós perecemos porque não conhecemos a palavra de Deus. A perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus para nós está expressa em sua palavra. Está na hora, esse é o ano de nós nos expormos à palavra de Deus, de nós falarmos a palavra de Deus, de nós saturarmos os ares da nossa vida, da nossa casa, da nossa parentela, do nosso trabalho, com a palavra de Deus. Porque Deus não tem filhos privilegiados. A vitória é para todos. Cristo já conquistou isso na cruz do Calvário. Pai, nós queremos te pedir perdão nesta manhã por tantas palavras negativas que têm saído dos nossos lábios. Te pedir perdão, ó Pai, porque nós temos andado em linha contrária, nós estamos andando contrário àquilo que a tua palavra estabelece. Tua palavra é vida, a tua palavra renova, a tua palavra ela cura, a tua palavra nos dá vitória, a tua palavra é a expressão da tua vontade para as nossas vidas. Por isso, Pai, que este ano de 2019 seja um ano em que nós amemos a palavra, seja um ano em que nós nos exponhamos a palavra, seja um ano em que nós falemos a palavra em todas as áreas da nossa vida, de tal maneira que este seja um ano da mudança, seja o ano da cura, seja o ano da libertação, seja o ano da restauração, seja o ano, ó Pai, em que vivamos o novo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, como igreja,
como pessoas, como famílias, como instituições, no trabalho, nos estudos, como a nação brasileira. Nós profetizamos, ó Pai querido, a Tua palavra para então vivermos algo novo. E nós já vimos, ó Pai, que realmente os decretos que falamos desde 92 mudaram esta nação. Desde 2012 temos decretado o decreto da restauração do altar de Deus na família. E hoje temos um governo voltado para Deus, família e nação. Por isso, Pai, que esta mesma mudança possa acontecer em nossas casas. Pai, que da exposição à Tua palavra e que do falar a Tua palavra nós possamos ter uma mudança radical, a começar por nós. Muda, meu Deus, a nosso linguajar. Muda, meu Deus, o foco. Muda tudo aquilo que possa ser mudado. E tudo aquilo que não é Cristo em nós seja tirado. E possamos nos encher da Tua palavra para vivermos o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós queremos também clamar agora por cada um dos nossos irmãos que estão nessas cidades afetadas. Alegrete, Pai, São Gabriel, Uruguaiana e outras cidades. E, Pai, pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um deles. Em nome de Jesus, ministra a vida deles. Guarda tudo que lhes diz respeito. Que, ó Pai, nenhuma doença, nenhum mal lhes aconteça. E que essas águas possam baixar o mais rápido possível. E eles voltarem para suas casas. Em nome de Jesus, em segurança. Ministra a vida de cada um deles. Nós clamamos pela vida deles. Bem como queremos clamar, ó Pai, pelo estado do Ceará. Ai, que a Tua boa mão esteja sobre aquele estado e toda a maquinação do maligno, tudo aquilo que ele tem levantado contra aquele estado, contra aquela população. Nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, desfazer todo o plano diabólico, todo o plano maquiavélico de Satanás e queremos abençoar o estado do Ceará para que realmente estabeleça ali, ó Pai, a Tua vontade, a Tua justiça e a Tua paz. Muito obrigado por tudo, ó Pai. E dá-nos, ó Pai, um dia abençoado em Tua presença e uma semana maravilhosa. Que realmente, ao proferirmos, ao declararmos a Tua palavra, o Espírito Santo pegue esta palavra e gere vida em cada um de nós. E daremos a Ti, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Entendemos? Então,